Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui na entrada de Quirinópolis. Vamos fazer uma festa de batismo hoje e nós temos ali algumas pessoas que tomaram a decisão que serão batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como você já conhece, se você já assistiu a algum batismo, você sabe que é bênção. Mas amigos, eu tenho uma mensagem para ti e eu espero que você absorva, embora eu tenha pouco tempo. Mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 9. A gente percebe que muitas pessoas não sabem ao certo o papel de Cristo aqui na Terra. As pessoas muitas vezes não sabem, por conta disso mesmo, qual é o seu próprio papel como cristão. E quando a gente se depara com um projeto da igreja como esse, Missão Caleb, a postura de algumas pessoas nos levanta algumas questões que nos faz entender, pelo menos, de que é bem possível de que a gente precise mais falar sobre o que Jesus fez. E em Mateus capítulo 9, no verso 32 a 38, eu quero ler com vocês, diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. E diz mais: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. E o verso 38 diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amigos, eu acho interessante esse resumo da história que Mateus nos traz. Aqui no verso 35 a gente percebe alguns poucos detalhes das atividades de Cristo. Olha, Cristo não era um revolucionário, ele não era uma entidade política, ele não tinha um projeto e nem fazia parte de um projeto. Jesus veio com uma missão, ele era missionário. E aqui diz que as atividades do seu dia a dia eram corridas, eram cheias de atividades, porque para cumprir a sua missão, ele estava aqui para cuidar das pessoas, para anunciar o reino. É interessante o resumo que Mateus faz. Diz que ele percorria povoados, sinagogas, ele pregava o quê? O evangelho do reino. Sabe, ele não perdia o seu tempo anunciando qualquer coisa que não fosse o mais puro evangelho. A gente percebe que nós temos um missionário focado aqui. A nossa referência como missionários deveria ser Jesus, porque aqui revela um Cristo que veio para trabalhar, ele não parava de trabalhar. Outro ponto interessante é que enquanto Jesus trabalhava, parecia que suas ações não eram suficientes, parecia que a sua correria não era suficiente, porque como dar conta sozinho diante de tamanha necessidade? Como, se tinha tanta gente sofrendo, tanta gente querendo entender a palavra de Deus, tanta gente sem conhecer a Deus, tanta gente precisando de ajuda, como que ele daria conta? Então ele percorria lugares e outros, e ele então olha para aquela multidão e ele se compadece delas, ele sente compaixão delas, ele entende o que elas estão vivendo, e ele diz: faltam pastores. Essas pessoas não são pastoreadas, não tem ninguém que as guie. Se você já viu algum pastor de ovelhas, a função do pastor de ovelhas é alimentar, mostrar o caminho, ensinar. Quer dizer, era isso que precisava para o povo daquela época. Eles não tinham um líder, não tinha um pastor, não tinha alguém que os ensinasse, alguém que os fizesse conhecer as vontades de Deus. Esse não parece o cenário do mundo de hoje?
tem um monte de pessoas religiosas, mas tem um monte de gente que não tem direção. E essas pessoas sem direção, elas sofrem. Olha quanto sofrimento que o mundo está passando. Elas precisam de um pastor. Precisam de alguém que as guie. Precisam de um amigo que mostre o caminho. Talvez nós tivéssemos que produzir mais pastores. Talvez os seminários deveriam fazer mais pastores. Mas Jesus nos dá uma seta do que deveria ser feito. Ele diz, lá no verso 38, roguem ao Pai, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Olha, ele diz que o mundo é como se fosse uma seara, é um campo de plantio que tem um dono. O mundo pertence ao Senhor Deus. O Pai Todo-Poderoso é dono de tudo e todos. Onde nós estamos, nós somos propriedade dele. E a intenção de nos alcançar, a vontade de salvar o mundo, é primeiro de Deus. Por isso Jesus disse, olha, roguem a Deus para que enviem mais trabalhadores. Porque, como nós não temos trabalhadores, os trabalhadores que nós temos são insuficientes. Sabe, como líder da igreja, o que eu percebo é que faltam trabalhadores. Não faltam irmãos de igreja. Não faltam espaços de culto. Não faltam programas. Não faltam projetos. Faltam trabalhadores. Onde estão esses trabalhadores? Onde estão? Esse projeto Missão Caleb é só mais um projeto. Ele é só mais um projeto se ele não levantar trabalhadores. Quando criaram esse projeto, a ideia foi: vamos criar alguma coisa que levante trabalhadores na igreja. E amigos, Deus está convocando trabalhadores nesse momento. As pessoas estão sofrendo agora. Estão padecendo de dor. Não sabem o caminho. Estão como quem não tem pastor, sem direção. Estão precisando de pessoas como eu e como você. Sabe, Deus pode completar essa missão sem nós. Mas Ele nos convocou porque Ele tem um plano em nossa vida. Ele quer nos usar. Esse não seria o melhor momento para levantarmos mais trabalhadores? Não, pastor, mas esse ano é um ano atípico. Nós temos pandemia e tal. Amigos, esse seria talvez o melhor momento. Nunca se houveram tantas pessoas, nunca vimos tantas pessoas precisando de ajuda. Eu tenho certeza que Deus está incomodando você nesse momento, porque Ele quer te convocar para essa missão. Você topa? Deus quer usar você, amigo. Ei, olha aqui para mim. Deus quer usar você. Você nem tem ideia do que Ele pode fazer através de você. Mas a grande dúvida é: você quer participar disso? A seara é grande e Deus está procurando trabalhadores. Você se colocará à disposição dessa obra? Deixe Deus te usar. Eu tenho certeza que a colheita será farta. Amém? Deus te abençoe.